1991, eu vou me fixar em Maringá, no Paraná, e lá eu fico 20 anos. Né? Ali eu vou voltar a estudar, porque essa aventura toda aí na minha adolescência, até essa parte que eu estou falando, eu parei os estudos, claro, não dá para você viajar e estudar. E, então eu fiquei 10 anos sem estudar, parei no primeiro ano do ensino médio e vou continuar os estudos 10 anos depois, lá em Maringá. Eu chego em 1991, em 95 eu volto a estudar, quando eu já me sinto fixo, termino o ensino médio, né? Em 1996, em 1997 faço o primeiro vestibular de inverno para a História, porque eu queria fazer Psicologia, mas não deu, porque era integral e eu não tinha como, né, eu tinha que trabalhar e estudar, né, então queria Filosofia também, mas não tinha na época na UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá. Então naquela universidade pública, né, eu fiz o vestibular e fui aprovado, e começo a minha faculdade no ano seguinte, 98, o primeiro ano da faculdade, ok. No segundo ano é a famosa crise do segundo ano, quando você não sabe bem se é aquilo que você quer. Aí eu tranquei o curso e continuei. Quando eu voltei, foi a primeira férias que eu vim para o meu Maranhão, né, depois de muito tempo. Aí quando eu volto para lá, volto renovado, decidido que é o que eu quero fazer, o curso de História. E ali eu não paro mais. Aí eu vou colar grau em 2002 para 2003, concluo a minha graduação e estou lá habilitado para dar aula no ensino fundamental e médio, mas de imediato não faço isso, só vou fazer em 2008, que eu vou dar a minha primeira aula em ensino fundamental e médio, sendo professor contratado. Fiz concurso, mas não passei nos primeiros. Aí eu fico uns 4 anos dando aula como professor contratado, e aí eu saio, não levo adiante essa ideia de tirar aula, né, de dar aula, mas a questão da arte nesse meio do caminho ela foi se desenvolvendo, porque eu me insiro nos movimentos sociais, né, movimentos sindicais, né, movimentos básicos, né, igreja, né, que é igreja, sindicato, né, ali eu entro nessa questão dos movimentos sociais na minha vida política. E aquilo me abre muito conhecimento, então eu começo a fazer as minhas primeiras letras, as primeiras faixas, né, de letreiros, né, para a igreja, né, para sindicato, para os movimentos, para as greves, etc. Né, o próprio movimento estudantil dentro da universidade me fez exercitar muito a questão da arte, né, que eu fazia ali. Eu comecei a abrir a mente e comecei a ver que aquela mistura de cores que eu fazia lá na infância, aquele desenho, eu podia ganhar alguma coisa com aquilo. E aí eu exercito isso durante a faculdade, aqueles 4 anos, e vai me ampliando. Eu vou cada vez mais com vontade de querer jogar tintas em alguma coisa, jogar tintas em TNT, mas nunca profissionalmente eu não pensei. Essa ideia de começar a fazer mesmo a tela a óleo, como que eu estou fazendo aqui, isso nasce agora já na minha, que eu chamo de a melhor idade, né, que eu já tenho 55 anos agora, né, que de Maringá eu fico 20 anos lá, decido voltar para o Maranhão em 2012, não dá certo essa minha volta de 2012, e eu volto, né, e eu vou para Porto Alegre, né, quando não dá certo essa minha vinda de 2012, eu volto para o sul, mas não volto para Porto Alegre, para Maringá, eu volto para Porto Alegre, que era um sonho antigo meu que eu já conhecia de passagem, e eu tinha um sonho de morar ali naquela região. E aí eu, de 2012, 2013, eu fico todo aquele tempo em Porto Alegre, né, 7 anos, né, e retorno, não dou aula lá, e retorno agora para minha Caxias, né, agora já em 2019, antes da pandemia, para fazer, já com a ideia de pintar a história de Caxias. Eu já saio de Porto Alegre com essa ideia de fazer as telas. E aí, durante a pandemia, eu pego o YouTube e começo a aprender a fazer as telas. Eu sabia misturar as cores, eu sabia desenhar, né, em tese, o que eu acho que eu sei, claro que tem muito que aprender ainda, mas isso, vendo os tutoriais do YouTube, eu fui vendo como faz, né, com a tinta óleo. E aqui estão os meus primeiros trabalhos, aqui, que é esse cenário aqui, alguns outros que eu já pedi, espero continuar, e tenho muitos projetos para isso.